Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos falar sobre diversificação e concentração. Então o vídeo de hoje é para responder a seguinte pergunta: o que é melhor, você concentrar os seus investimentos ou você diversificar os seus investimentos? Como tudo em finanças, a gente sempre responde aquela resposta clássica: depende. Vai depender muito do seu momento atual. Sempre lembrando que a diversificação é fundamental para que a gente nos blinde de eventuais crises, tendo em vista que as crises elas vão acontecer em tempos. Então é muito importante que você diversifique os seus investimentos. A diversificação também ela serve para nos blindar, tendo em vista que quanto mais ativos a gente tem na nossa carteira, se porventura qualquer ativo vier ali performar mal, a gente tem os outros ativos ali para compensar. Ou seja, vai ser meio que uma balança. Se um ativo ele vai mal, o outro ele vai bem, então no final de tudo você sempre acaba ganhando, principalmente no longo prazo. A diversificação normalmente ela acontece em dois casos: quando você já entende a empresa, ou seja, você está comprando uma empresa ali que você já entendeu a dinâmica dela, já entendeu a lógica dela, já entendeu o funcionamento dela, você pode partir para outra empresa. E também normalmente quando essa empresa está com preço muito além daquilo que o mercado está precificando, ou seja, aquela empresa que está alta demais, com valor muito alto. Então é fundamental que se você já tem essa empresa na sua carteira, você analisa ela está com um valor muito alto, muito acima do valor de mercado, você pode ali já vislumbrar outro tipo de empresa. Um erro muito comum é quando você está começando no mundo dos investimentos e as pessoas normalmente cometem esse erro achando que diversificar é a melhor forma que elas têm para que elas realmente prosperem no mundo dos investimentos. Quando, na verdade, quando você está começando no mundo do investimento, é fundamental que você concentre os seus investimentos. Até porque no começo, normalmente a gente não tem a capacidade técnica de analisar uma empresa. E aí estamos falando de análise quantitativas e qualitativas. Então a diversificação ela é algo fundamental para que a gente prospere no mundo dos investimentos, mas agora no começo é importante que você entenda que você tem que concentrar os seus investimentos. Até porque quando você concentra em um único ativo ou dois ativos no máximo, você vai ali entendendo a lógica da empresa, a dinâmica da empresa, estudando a empresa, fazendo todas as análises ali qualitativa e quantitativa, vai entendendo como a empresa funciona, vai entendendo quem são os gestores, quem são os credores. E isso no começo da sua jornada como investidor é impossível você começar a entender isso logo de cara. Você vai começar a entender isso com o longo do tempo. Então, é fundamental que você concentre os seus investimentos, até porque para você não vier a ter problemática no futuro. Vou dar um exemplo aqui de um erro muito comum, principalmente para quem está começando. Suponhamos que essa pessoa ela tenha R$1.000 e ela pega esses R$1.000, ela divide por 10. E aí você pega R$100 e diversifica em 10 ativos diferentes, ou seja, 10 vezes 100 vai dar justamente os R$1.000 que você tem. Suponhamos que o mercado tem algum tipo de crise, tem algum tipo de problemática. E aí, o que acontece? Você provavelmente vai ter problemas, vai ficar frustrado. Por quê? Porque você investiu em 10 empresas diferentes, não deu tempo de você analisar essas 10 empresas, ou seja, são 10 balanços patrimoniais para você olhar, são 10 notas explicativas, são 10 DRE, são 10 fluxos de caixa, são 10 gestores diferentes que você vai ter que fazer um estudo ali de casa, são 10 empresas que você tem que fazer toda aquela análise quantitativa e qualitativa. Isso, querendo ou não, vai te tomar muito tempo. Então, no começo da sua jornada, é bem melhor que você entenda que você tem que perder muito mais tempo estudando a empresa do que investindo propriamente dita. E também uma dica sempre que eu dou, eu gosto de sempre de falar isso: investir está atrelado a tomar boas decisões que faça com que você durma. Então, se você pegou R$1.000 e investiu em 10 empresas diferentes, provavelmente não deu tempo hábil de você analisar aquelas empresas e provavelmente em meio a uma crise você vai ter problemas, porque você não vai saber como agir, você não vai saber como fazer, até porque você não conhece as empresas a fundo. Então, se você, por exemplo, em meio a essa crise, você tem uma única empresa e der problema no mercado, uma crise, ou até mesmo você errar, até porque você vai errar, é normal, o erro é comum no mundo dos investimentos, só prospera financeiramente quem erra. Então, se você, por exemplo, pegar R$1.000 e botar na empresa e você errou, você tranquilamente tem como se desfazer daquela única empresa.
vendendo ela, por exemplo, e comprando uma outra. Agora, se você tem 10 empresas na sua carteira e você errar, comprar 10 empresas erradas, você provavelmente vai ver o seu patrimônio derreter, porque você vai ter que se fazer de 10 ativos e ativos que provavelmente que você não tem o conhecimento hábil, que você não fez toda aquela análise técnica, até porque não dá tempo de você fazer uma análise técnica de 10 empresas ao mesmo tempo. Então é importante que você, sempre no começo da sua jornada, você tenha em mente que a concentração é o melhor caminho para que você prospere no mundo dos investimentos. O melhor caminho para você seguir entre diversificação e concentração, o primeiro passo é saber o seu momento atual. Então, se você está começando, é importante que você concentre. E se você já começou, é que você diversifique. É porque a diversificação, no longo do tempo, é que realmente vai nos blindar de possíveis crises. Por hoje é só. Tchau, tchau e até a próxima.